E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Só explicando, são testes. Ainda estou testando áudio, ainda estou testando câmera, ainda estou testando se vou usar mais de uma câmera, ainda estou testando se vou usar essa câmera ou se eu vou usar a câmera que fica ali do lado. Vamos ver como será. Se vou usar Action Cams, se vou usar DSLR, se vou usar webcam, se vou usar iluminação. Acho que iluminação é bom, né? Já está anoitecendo, deu uma melhorada. Beleza. Para quem não me conhece, que eu imagino que seja a maior parte das pessoas que vão ver esse vídeo, deixa eu me apresentar. Eu sou o Igor, também conhecido como Igor Todd. Um dia talvez eu conte porque Igor Todd, mas eu acabei inicialmente sendo conhecido no cosplay como Igor Todd desde 2008. Acabei sendo conhecido na dublagem como Igor Todd, pelo pouco que eu fui conhecido na dublagem. Na tradução para dublagem também. E vários dos meus amigos me chamam assim. Minhas redes estão assim. Então, é isso. É, Eu comecei a fazer cosplay em 2006. E meio que eu parei em 2013. Na verdade, um pouco antes, porque durante um bom tempo eu fazia dois cosplays. E aí eu fiquei cobrindo eventos de cosplay pelo Brasil, né? No Cosplay In. E fazia cobertura jornalística de eventos de cosplay e cultura pop pelo Brasil durante alguns anos. Eu acho que o último cosplay novo que eu fiz foi o Snake, do Metal Gear Solid 5, pro lançamento do jogo na Konami. Antes de voltar a fazer cosplay recentemente, né? É... E usei ele e o Edward Kenway, do Assassin's Creed 4 Black Flag, no Brasil Game Show de 2018. Foi isso, quando o Hideo Kojima veio pro Brasil e tal. Depois disso, eu fiquei um bom tempo sem fazer cosplay, porque, como eu comentei no vídeo de reintrodução ao canal, eu tive outras prioridades na vida. Entre 2013 e 2018, eu fiquei um bom tempo sem fazer cosplay. Aí, de 2018 pra frente, eu fiquei muito tempo sem fazer cosplay. Eu vendi, joguei fora, dei as coisas de cosplay. E recentemente eu decidi voltar a fazer cosplay. No ano passado. E fiz o Geto, o Guru Geto, de Jujutsu Kaisen, porque eu comecei a ver que eu tava mudando o meu corpo para fazer o Toji, como eu já disse pra vocês, e falei, porra, gosto do Geto, ele é um vilãozão legal, não vou precisar me preocupar com o cabelo, vamos ver. Já tava dando uma emagrecida. Hoje o cosplay do Geto mal me serve, porque ele não fecha no... ele não passa nos meus ombros mais, não passa mais nos antebraços. Eu rasguei ele durante o ensaio que eu fiz com o Marcola, meu sócio no Cosplay Cast, um dos melhores fotógrafos que você vai conhecer. Mas tá tudo bem, já recosturei, vou tentar dar um jeito aí pra conseguir usar ele. Tô com o Shanks pronto, tô com a Aoi pronto e tô aí com os projetinhos. Além do cosplay, eu trabalho com publicidade desde 2008, com marketing. Nunca parei de trabalhar com marketing. Então, quando o cosplay ou fazer algo do cosplay, seja o cosmake, seja as coberturas de evento, quando isso era uma fonte de renda, era uma fonte de renda extra. Assim como na época da dublagem era uma fonte de renda extra, assim como na época em que eu fazia tradução era uma fonte de renda extra, assim como várias outras que eu vou acabar falando para vocês com o tempo. E por que eu tô falando isso? Porque eu sempre estive no mercado de trabalho. O cosplay nunca foi minha principal fonte de renda. Era sempre uma renda extra. E eu sempre tive aquela vontadezinha de transformar na principal renda,
E eu até tentei por uns 6 meses e só deu merda, cara. Porque isso foi lá em 2000 e acho que 10, 2009. Cara, mal dava pra pagar as contas. Mal dava pra pagar a parcela do carro. Tinha um carro legal já na época. É... E eu sempre quis levar a minha experiência no mercado mais, eu não diria profissional, mas mais executivo, mais formal. Eu sempre quis levar isso para o cosplay. Quando eu tive o Cosplay In, a gente fazia contrato, a gente ou buscava ou pagava transporte do pessoal, pagava o vale-refeição. Dava para ganhar muito dinheiro? Não, não dava, mas dava para pagar as coisinhas básicas, dava para pagar os materiais que eram caros. Uma câmera sempre foi caro. Hoje está mais do que nunca, mas naquela época já era. É, E eu tentava trazer já isso. Aí chegou um ponto que eu meio que me senti mal em ver que ninguém tava levando a sério. A não ser por algumas empresas. E vamos falando delas ao longo da vida, ao longo dos vídeos aí. É, E eu meio que fui abandonando, me distanciando. E eu fui vendo que, de longe, com os poucos amigos que eu mantive nesse meio, eu fui vendo que, para quem tá de fora hoje, parece que virou um puta mercado profissionalzão, sabe? Virou quase um trade marketing gourmet especializado. Essa era a visão que eu tinha. E eu falava, porra, legal, né? Sempre que tem evento, então agora tem empresas especializadas em montar cosplays, em contratar cosplayers. E de fato existem algumas que eu vou acabar citando ao longo dos vídeos, de inclusive amigos meus. Mas quanto mais eu me aprofundo com o Cosplay em Cast, tentando conversar com esse pessoal, mais eu vejo que isso não é bem verdade. É claro, existem exceções, existem pessoas muito profissionais que estão nesse meio. Mas muita coisa parece que tá travada lá em 2010, sabe? Em 2013. Parece que a rotação de profissionais desse mercado, dos cosplayers na empresa cosplay, fez com que a coisa não amadurecesse de fato. E eu falo isso traçando um paralelo ao mercado de game. Por quê? Eu trabalhei na Microsoft e na PlayStation. Um pouco antes do lançamento do PlayStation 4 e do Xbox One, durante o lançamento do Xbox One e logo após o lançamento do PlayStation 4. Naquela época, a gente quase não tinha youtuber de games. O gamer ele era tratado assim como o cosplayer, como se fosse algo que tipo, essa merda aí não serve pra nada, isso é só um monte de bobão. É, Sim, existia Brasil Game Show. Sim, no Brasil Game Show iam alguns youtubers de game, tipo Guilherme Gamer na época, era um dos maiores. O David Jones já tava em alta, mas era o pessoal que tava começando a despontar. Assim como a gente tinha no cosplay pessoas assim. E algumas pessoas que hoje são grandes nomes do cosplay. Por exemplo, o Leon, que eu já falei no outro vídeo. Por exemplo, Eslováquia, que é uma grande querida aí, entre outros. O próprio Jack, que foi trabalhar em meios que vieram do cosplay, vieram da cultura pop e ele acabou espalhando ali dentro. E isso é muito legal. Só que, mantendo esse paralelo que eu falei, a gente vê o quanto o cosplay ficou para trás, entre aspas. Não entre aspas, de verdade. Por quê? Cara, hoje você tem
centenas, milhares, sei lá, centenas de milhares de canais de game no Brasil. E você tem alguns de cosplay, de fato. Você tem alguns que começaram com cosplay e hoje são super influencers, tipo a Haru. Mas a coisa não foi igual. Não foi um paralelo justo, sabe? Você tem poucos podcasts sobre cosplay, você tem pouca gente tentando de fato profissionalizar esse negócio até hoje. Enquanto o mercado de gamers, na verdade, porque o mercado de game é produção de game, venda de game, coisa e tal. O mercado de gamers, o pessoal que tá falando disso, o pessoal que tá mostrando isso, o pessoal que tá vivendo disso, é infinitamente maior. E, cara, por quê? Tá faltando? Tá faltando profissionalizar. Olha só! É... E eu queria trazer justamente essa visão para esse canal, para mim, para vocês. Talvez fazer o Cosplaycast crescer com isso, e apesar disso, e junto disso, mas o Igor 3K ele fala uma coisa que é muito legal sobre o mercado de podcasts, e que ele não quis crescer sozinho, que é muito mais legal você ter um pedaço grande de um negócio imenso do que você ter o todo de uma coisinha pequenininha. Eu sempre meio que pensei assim sobre o cosplay, sabe? Sobre a gente ter dezenas de empresas especializadas nisso, empresas cobrindo evento, empresas fazendo documentário sobre. Estou aqui tentando de novo, pelo podcast, pelo canal. E por que que eu demorei tanto tempo? Porque, cara, foi quando as prioridades deixaram. Eu não podia largar os quase 18 anos que eu tenho de experiência com marketing, com uma carreira sólida. Não tem um nome tão foda assim, nunca fui, sei lá, diretor de uma grande agência, mas algumas pessoas me conhecem nesse mercado e sabem que eu realmente faço bem o meu trabalho. Eu não podia simplesmente largar isso tudo e falar, vou investir em cosplay! Como eu tentei fazer lá em 2010. E lá não deu certo. Até deu, mas daquele jeito. E que eu fui lá e consegui um emprego de novo no marketing e tal, e não tive tantos problemas. Porque, porra, é muito mais fácil você conseguir um novo cargo de supervisor de marketing, de analista sênior, do que de gerente sênior. É... E aí, quando eu me vi nesse momento onde eu tô com uma carreira mais estável, eu não tenho tempo livre, porque eu tenho várias coisas em que eu tô investindo ao longo da minha vida, mas eu consegui encaixar um tempo pro cosplay. Eu quis trazer essa ideia pra vocês, pra gente, de talvez transformar isso em algo mais profissional, profissionalizar mais o mercado, não ter meia dúzia de empresas disso, mas sim dezenas, chegar em centenas, quiçá milhares aqui no Brasil. Começar a mandar de novo cosplayer pra fora, que não seja só influencer gatinha. Nada contra as influencers gatinha, ótimo que elas estão faturando alto, mas, cara, virou um nicho muito específico que eu quero vir e falar sobre isso. Sou super a favor, mas a gente precisa criar outros nichos dentro do cosplay. A gente precisa, por exemplo, tem um cara no sul, eu não consegui falar com ele ainda, mas ele faz réplicas de arma de altíssima qualidade em madeira. Cheio do caralho. E profissionalizar o mercado de cosplay não vai ser fácil, não vai ser indolor, porque muitas vezes a gente tem que pensar não só no agora. E isso é uma coisa que eu percebi voltando para esse mercado,
tentando trazer pessoas para o Cosplaycast que, assim como lá em 2010, 2013, 2008, o pessoal tá muito preocupado com o agora e o super entendo que, cara, a gente tem conta para pagar, a gente tem aluguel, a gente tem parcela de carro. Só que quando você tá só preocupado com o agora, é muito comum no início das nossas carreiras, no início da nossa vida adulta, quando você tá preocupado só com isso, você perde a escala que poderia existir no médio e longo prazo. Porque o tempo inteiro você tá só buscando o agora. O tempo inteiro você tá só querendo pagar a conta do mês. E quando você tá muito focado só na conta do mês, você esquece de investir no que pode, em algum momento, pagar a conta do teu ano lá na frente. Eu não tô aqui para reclamar do mercado, para apontar nomes e falar mal de X ou Y. Muito pelo contrário. Eu quero que esse negócio cresça. Eu quero fazer parte desse negócio que está crescendo. E, claro, eu quero ganhar dinheiro com isso em algum momento. Só que hoje, eu quero tentar trazer nesse editorial de profissionalizar o mercado de cosplay como a gente pode fazer para alcançar os outros mercados. Para ter um monte de evento, para ter um monte de concurso, para ter patrocínio, para ter uma pegada de fato profissional. Para que a gente possa transformar um mercado que está começando desde 94 e que não consegue escalar, não consegue engatar daquele jeito. Em alguns momentos eu vou ter que falar coisas duras, talvez vão doer, mas tenho certeza que na maior parte das vezes eu estou me usando como exemplo lá atrás, nos momentos que eu decidi mudar as minhas prioridades, para que esses passos possam ser mais assertivos e as dores mais atenuadas. Eu espero muito conseguir ajudar esse mercado. Eu espero muito ver esse mercado crescendo, ver gente indo para fora o tempo inteiro para evento, para ensaio, para o diabo que seja, de da hora. Eu quero ver gente com orgulho de chegar com o carro do ano, pagou com cosplay. Gente comprando apartamento da hora e pagou com cosplay. Não alguém como eu que teve que largar o cosplay, focar totalmente no marketing para comprar esse apartamento onde eu tô hoje. E graças a Exu eu tenho, que graças a Exu tudo deu certo e eu consegui comprar. Mas, porra, imagina que da hora se fosse com cosplay. É isso, pessoal. Eu espero que eu tenha trazido alguma coisa legal. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. Se te trouxe alguma coisa legal, considere se inscrever. E vamos nos falando.